Eu queria pegar esse momento aqui para falar sobre frequência. Pela uma ótica diferente. Nós que cuidamos da espiritualidade, nós que fazemos alguma coisa, que nos movimentamos, a gente passa a ser alguém, não é melhor que os outros, mas você passa a ser diferente. Porque você anda numa faixa onde a maioria só vive para si mesmo, tá? Normal, preocupado com conta, com dinheiro, com filhos e tudo mais. Algumas pessoas, elas além de fazerem a normalidade, elas passam de fato a se preocupar com a questão de abertura consciencial. Quer dizer, elas se preocupam, além dela, sai de uma foto do seu próprio mundo e entra em outros mundos. Se você ficar só no seu mundo, você tem os seus espíritos, as suas dificuldades, os seus encostos. Mas quando você entra no mundo dos outros, você, além de mexer diretamente com a família das outras pessoas, com a forma, comportamento, quer dizer, os espíritos que atingem as outras pessoas, você mexe com um grupo de espíritos que são aqueles que formulam ideias de dominação da sociedade. Então você passa a ter um nível de cobrança e mira, você fica marcado. Você, digamos, é uma pessoa iniciada na vontade de ajudar, então ela fica marcada. Qual é a consequência disso? Essa é a síntese do que nós vamos falar no próximo tema único, tá? A consequência disso, velho, é imediatamente você não poder mais falhar tão humanamente como normalmente você acha que poderia. A gente entra na ilusão de que, na ideia de que eu sou ser humano, eu posso errar, velho. Pode, mas tem uma consequência. O que acontece? Toda vez que você fica nervoso, ou baixa frequência, ou alguma coisa de acesso, em que você passa por algum tipo de tentação ou dificuldade, você baixa a sua frequência e passa a vibrar numa dimensão específica, não a vibrar, um tipo específico de vibração, de conexão. O problema é que uma pessoa sem muito acesso, só quem pega ela são aqueles que têm interesse em fazer quando ela cai, que são os encostos da própria casa, alguma coisa. Quando você está no caminho da espiritualidade, conforme disse Miramês no livro Iniciantes na Viagem Astral, não é mais dado ao iniciado a erros tão pesados, pelo risco que ele tem de sair tão fortemente e ser muito marcado. Então o que acontece? Você está tudo bem, você acha que pode viver a mesma vida que você vivia antes. Eu errei, quer dizer, você se desespera por questões financeiras, fica nervoso com outras pessoas, passa a agir de forma... E outra coisa, você vai ser tentado, a questão emocional é uma delas. Você também vai ser tentado pelas ambições, pelas facilidades. Isto é um grande problema para as questões espirituais, tá? E aí, o que acontece? Na hora que você, como funciona uma queda, um espírito lhe acessa, você baixa a sintonia por qualquer motivo. Vamos pensar em um motivo aqui. Você brigou com uma pessoa que era de um relacionamento passado. Então, naquele dia você ficou muito nervoso. Baixou assim a ponto de achar que podia ficar nervoso porque você é um ser humano. E mas a regra é clara, Arnaldo. Existe uma questão, se baixou a frequência, como você está na mira de acesso, eles vão lhe pegar. Funciona assim. Imagine que teve seres, só você fazer o comparativo com aqui. Tem seres que você está se movendo aqui na sociedade, tentando fazer uma coisa boa, enquanto tem seres ruins que não querem que você faça aquilo. Sei lá, no meio político. Você é um político que quer fazer uma coisa boa. Quando você começa a chamar atenção por fazer muitas coisas boas que os outros não estão fazendo, ou que vai atrapalhar outras pessoas a conseguir o que elas querem, você fica na linha do dossiê desses caras. Então o que eles vão fazer? Tentar botar você nas mãos deles ou tirar você do caminho para você parar de atrapalhar os planos dessa galera. Tá? É como se fosse um sniper também. Tem um cara o tempo inteiro mirando em você. Só que quando você está em boa sintonia, você fica invisível. Então o que ele vai fazer? Mirar nas pessoas perto de você para tentar lhe atingir. É outra coisa que acontece. Quanto mais você acha ser humano e tem erros grotescos, pesados, mais você densifica e fica visível. E o sniper, quando dá um tiro, ele vai dar o tiro para acertar, para derrubar o máximo que puder. E aí existe espíritos que fazem trabalhos fortíssimos para... Cara, você tem ideia? Muita gente espiritualista, a cada 10 iniciados que se iniciam na espiritualidade, 7 saem do caminho. O assédio sobre os iniciados, ele é abissal. Sai do caminho por questão de vaidade, o cara começa a fazer um trabalho de espiritualidade na humildade, então ele começa a chamar atenção. Aí ele perde esse ponto para o ego, porque começa a ficar famoso. Então acha que o que ele fala, as coisas que são... Então nisso ele começa a perder a direção e de repente não está mais com o senso correto, começa a achar um ser de luz, um ser super iluminado, começa a transmitir isso, ou então ele começa a entrar, o que não é problema, dentro da harmonia.
nas questões financeiras somente, já vive, não é mais a espiritualidade, é uma coisa financeira. Então o que acontece? Os caras dão o tiro que vai ser dado, vai bater para o lado onde você tem mais fragilidade. Ele vai acertar o lado que a sua perna manca. Qual é a perna que vai mancar mais fácil? É aquela, então ali que eu vou dar o tiro. Então, e fora isso tem as quedas por questão de depressão, tristeza, por compensação, por trauma, por nervosismo. Aí eles pegam você, derrubam. E outra coisa, existe um grupo espiritual, eu falei isso no vídeo, que trabalha em cima da linha do suicídio. Eles existem para fazer o espiritualista ou a pessoa que está andando na linha da espiritualidade cair de vez mesmo, cair a ponto de até chegar ao suicídio. Se não chegar nisso, na destruição total da sua vida, que seria da própria visão de que até tirar a credibilidade. Eles aproveitam, usando a própria imagem de um espiritualista, que era para ser correto, para descredibilizar todos os outros espiritualistas. Todos os outros. Com a intenção, fazer com que quem olhe de fora ache que todo mundo é assim. Isso é enganação, isso sei lá, charlatanismo, a intenção é só essa. Então, você com um trabalho saindo, passa a ser, em vez de trabalhar para a luz, passa a trabalhar para as sombras, porque passa a ser um foco, quando cai, de espíritos que se aproveitam. Então, isso se chama a frequência voltada aos trabalhadores da espiritualidade. E por que eles não têm o direito de cair tão forte? Saulo, não é muito pesado falar que não tem direito? Tem direito, mas quando acontecer, meu pai, infelizmente a regra também é clara. Se você baixar, como você está na linha de acesso, na tentativa, é uma tentativa constante. Vão lhe acessar, e se vão lhe acessar, você vai se lascar. Vai baixar a sintonia, não vai, e vai dentro da sua humanidade que você acha que é. Por isso que a espiritualidade não deixa muita gente, não dá muita facilidade para muita gente. Porque tem gente que pede uma coisa e não vai ter condições de carregar alguma coisa para os ombros, não tem costas largas espirituais ainda suficientes para dentro da sua personalidade, ao mexer com aquilo conseguir trazer uma certa harmonia nas ações. Então a ideia da frequência em cima do estudante de espiritualidade é triste isso, mas infelizmente nós temos que estar sempre em observação. Não significa não eventualmente observar pontos negativos, observar aquilo que pode ser ruim, mas é não deixar com que você caia muito, emocionalmente falando, tá? Bom, fico por aqui. Abraço aí pra vocês. The Andrew, love you guys. Fico por aqui, sabe? Foi um videozinho pequenininho. Hoje eu vou estar no estudo, no iPodcast e tal. Eu não vou fazer vídeo, eu vou só postar esse videozinho pequenininho sobre o próximo tema. E um alertazinho rápido sobre pontos importantes em que, por mais que nós tentamos ser, tá? Espiritualistas, tentamos nos esforçar para sermos legais, a gente eventualmente vai sofrer ataques muito fortes, a gente precisa ficar ligado nisso, porque tem um preço. Pode cair? Pode, agora você vai pagar o preço. Tá? O ataque é muito pesado, e se você não brinca com gente que não acredita nisso, não tem problema, é só você pegar a galera que trabalha com espiritualidade, é só você pegar, quer ver uma coisa simples? O dia que você vai para casa espírita, ou casa espiritual, casa de umbanda, naquele dia você vai perceber que tudo costuma dar errado. Tudo. Quer dizer, o único dia que ela vai fazer um trabalho sobre espiritualidade é o dia que há uma intensa força tentando desarmonizá-la. É briga que acontece, é briga de trânsito, é coisa na família, filho que dá problema, alguém que fica doente, tudo acontece. Só que quando você passa a fazer isso sistematicamente, o nível de assédio aumenta. E chega uma hora, tá, que você é tirado de cena, aí é que é o problema. Se você já foi acessado, já foi retirado, porque eles entram na sua personalidade. Desarmonia por suicídio, desarmonia por vaidade, desarmonia por ego, por questão de ambições, dinheiro, desarmonia por sexo desregulado, por poder, um monte de coisa que é feito. Eles tiram você dentro das coisas, da tristeza, da depressão, da desistência, da desesperança, até mesmo tem gente que desiste de ser espiritualista porque a quantidade de gente que é espiritualista que está por aí afora desanima a forma como a espiritualidade tem sido encaminhada. Bom, fico por aqui. Um abraço aí para vocês e nos vemos lá. Um abraço aí, muita paz, muita luz, FO.